Olá, meus amigos. Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo sensacional, dando continuidade no nosso bate-papo a respeito do Poison, tá certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, por favor, deixe o seu like, os seus comentários, compartilhe os vídeos com a família e os amigos. Ative o sininho de notificações e clique na nossa playlist para ter acesso a novo conteúdo todas as semanas, tá bom? Muito bem, nós estávamos falando do Poison ali do início dos anos 90, após o festival lá o Donington na Inglaterra, com Whitesnake, Aerosmith, aquela coisa toda, certo? Muito bem. Dando continuidade, meus amigos, àquele período, né? Apesar de todo o sucesso da banda, o vício do nosso amigo Cici DeVille com aqueles produtinhos transformou-se em um problema sério para todo o pessoal da banda, né? A ponto do nosso amigo Cici chegar às vias de fato com Bret Michaels, certo? Nos bastidores lá do Video Music Awards lá da MTV de 1991, né? Por causa da performance horrorosa, para dizer o mínimo, né, do Cici DeVille. A banda tinha sido escalada para tocar a Unskinny Bop no evento, mas precisou ser interrompida por causa de um comercial na época. Aqueles links que eles faziam, né? E quando a banda voltou, o nosso amigo aí, o Cici DeVille, chapado de tudo que você puder imaginar, ele literalmente ele perdeu a noção e ele começou a tocar aquela Talk Dirty to Me, né? Então sabe, foi horroroso, foi horrível a situação. Para piorar a situação, durante a música, a guitarra do nosso amigo foi desplugada, né? Tiveram que desligar o canal da guitarra lá na mesa de som, porque o nosso amigo tava descontrolado, né? Então esse foi o estopim, meus amigos, né? Então ele foi demitido, como todos sabem, né? E substituído pelo guitarrista o Rich Kotzen, certo? Também lá da Pensilvânia, né? O quinto álbum do Poison, aquele Native Tongue, foi lançado já em fevereiro de 93, né? O disco foi muito influenciado, né, pelo estilo moderno, né, de tocada assim do Rich Kotzen, na composição, nas letras inclusive, né, porque o Rich Kotzen também canta muito bem, né? E influenciado também nas performances de guitarra, né? E isso marcou uma grande mudança aí para a banda, né? Uma vez que eles abandonaram a linha festeira, como era o Van Halen antigo, né? E passaram a focar em assuntos mais sérios, o que eu achei muito chato, né? E o disco foi mais orientado assim pelo blues rock do que pelo glam, como era antigamente, né? Esse disco ele tinha o single lá, aquela música Stand, certo? Que tinha lá o primeiro coral gospel lá de Los Angeles no backing vocals, né? Nos vocais de apoio, né? E mais duas músicas lá, né? Until You Suffer Some e Body Talk, se não me engano, né? O disco ele teve uma repercussão positiva, né? Também chegou a disco de ouro, mas assim, perto do que era, meus amigos, as vendas foram fracas, foram muito lentas, né? E vendeu assim 2 milhões de cópias no mundo todo, o que era muito pouco perto dos álbuns anteriores, né? A banda saiu em turnê para promover o disco, né? Mas aí começaram os problemas novamente, a furação de olho. Dessa vez por parte do Rich Kotzen, né? Que se envolveu lá com a noiva do baterista lá do Rick Rocket, né? E aí o nosso amigo da guitarra aí foi prontamente demitido, né? Foi substituído lá pelo Blue Saraceno, também um bom guitarrista, que completou a turnê mundial com a banda, incluindo os shows lá no festival lá, o Hollywood Rock, né? Realizado aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde tocaram para mais de 150 mil pessoas na época, né?
Depois foi lançado um VHS, um DVD dessa turnê, né, Native Tongue World Tour, com o nome de 7 Days Live, certo? No ano seguinte, eles começaram a gravar o 6º álbum, Crack a Smile, né? No início do ano seguinte, início de 94. Mas as gravações foram interrompidas por volta aí do mês de maio, porque o nosso amigo Bret Michaels ele se envolveu num acidente de carro, andando lá em alta velocidade lá na Sunset Boulevard, lá com a sua Ferrari, né? E ele ficou literalmente arrebentado, meus amigos, né? Teve fraturas no nariz, nas costelas, no maxilar, nos dedos. Ele perdeu 4 dentes, né? Sem contar que ele é diabético, né? Enfrenta aí uma luta com a doença aí faz muitos anos, certo? E voltou a gravação do disco só no ano seguinte, em 95, né? Então esse disco ele acabou sendo arquivado logo depois disso, né? Sem previsão de lançamento, sabe? A gravadora preferiu lançar uma coletânea na época, né? Com 2 faixas lá com o Blues Saraceno na guitarra. E mesmo assim, né, a coletânea foi lançada em novembro de 96, né? Mesmo assim, devido a esse ato aí, esse tempão que o Poison não gravava, não aparecia com trabalho novo, tal, ainda assim a coletânea conseguiu o disco de platina, sabe? Depois disso, o nosso amigo Bret Michaels, ele voltou aos holofotes, né, quando ele se envolveu lá com a modelo e atriz Pamela Anderson, né? Velha conhecida aí também dos tempos lá do Tommy Lee, né? Teve a história lá de uma fita que apareceu na internet por volta de 98, mas por meio de uma ação judicial, eles conseguiram que o vídeo fosse removido da internet, né? Depois, o Bret Michaels e o seu amigo, né, o ator e amigo Charlie Sheen, eles fundaram uma produtora, né, chamada Sheen Michaels Entertainment, né? E nesse mesmo ano, 98, o Bret Michaels ele fez a sua estreia como ator, ao lado do Charlie e Martin Sheen, no filme A Letter from Death Row. Foi escrito e dirigido pelo próprio Bret Michaels, né? E ele lançou o seu primeiro disco solo naquele mesmo ano. E o disco solo foi a trilha sonora do filme, né? Então, 98 foi um ano assim sensacional para ele, né? Um ano bem produtivo, certo? No ano seguinte, né, depois de todos esses anos separados, o Bret Michaels, o CeCe DeVille, eles conseguiram lá resolver suas diferenças e o Poison voltou aos trabalhos, né, nesse ano seguinte, aí, 1999, com a formação clássica, né, e o nosso amigo de volta, no lugar de onde ele nunca deveria ter saído, né. Nessa época, o Bret Michaels e o Rick Rocket, eles queriam gravar um disco novo, mas o Bob Dow e o CeCe DeVille, eles queriam sair em turnê primeiro, né? Claro, para dar aquela faturada, né? Para faturar um dinheiro, abastecer a despensa, aquela coisa toda em casa, né? E a banda continuar afiada, né? Entrosada como antes, né? Então, com a formação clássica intacta, o Poison pôs o pé na estrada, né? Como sempre. E a turnê foi um sucesso, meus amigos, né? Numa época, digamos assim, numa época pós-grunge, com uma média de público de 12 mil pessoas por show. E um show sensacional nessa época aí, no anfiteatro do metrô lá em Detroit, com 18 mil pessoas, sabe? Nessa época eles fizeram uma aparição naquele programa lá do VH1, lá o Behind the Music. Então isso fortaleceu bastante a popularidade da banda, né? Da formação clássica, né? Reunida, sabe? No ano seguinte foi lançado o disco, né? O Crack a Smile and More, com faixa bônus, né? Para combater a indústria lá dos discos piratas, né? Aquela coisa toda que havia na época, né? E esse foi uma espécie assim de um disco perdido, digamos assim, da mesma forma que aconteceu com aquele Carnival of Souls,
do Kiss, né? O disco tinha, né, tinha vários hits assim de festa, tal, né? Aquela Shut Up, Make Love. Tinha uma balada, Be The One, né? Na onda lá da seriedade lá do Native Tongue, certo? E tinha algumas faixas assim, que seriam B-sides, né? Gravações ao vivo lá do Unplugged, lá do acústico, né? Dos anos 90, né? Depois disso, nosso amigo lá, o C.C. DeVille, ele lançou um disco solo, o Samantha Seven, e o Poison lançou lá o Power to the People, né? Seu primeiro álbum aí com o C.C. depois de 9 anos, né? O disco tinha 5 faixas novas, né? Power to the People, que tinha videoclipe, Can't Bring Me Down, The Last Song, Strange, e tinha uma outra música lá com o C.C. DeVille nos vocais, né? Pela primeira vez, né? E o resto do álbum, meus amigos, foi assim, com faixas ao vivo, né? Da turnê, né? No ano seguinte, 2001, eles lançaram na internet um single, Rockstar, como uma prévia do que seria o futuro novo álbum, né? Aí o sexto disco de estúdio do Poison, aquele Holy Weird, lançado em maio de 2002, né? Foi o primeiro disco completo, né, de estúdio, desde o retorno aí do C.C. à banda, né? E foi um álbum assim muito criticado, tanto pelos críticos, né, quanto pelos fãs, porque a produção era horrível, né, meus amigos? A produção muito fraca, a falta de músicas assim de impacto, né? Então a banda lançou mais uma coletânea, né, Best of Ballads and Blues, em 2003, né? Tinha uma versão acústica lá, uma nova letra lá para Something to Believe, tinha uma outra versão lá de Stand. O Bret Michaels, ele lançou o seu segundo disco solo, né? Sabe, que também tinha alguns singles, né? Teve até um videoclipe lá dedicado à sua filha, né? Da faixa lá Rain, certo? Nessa mesma época, né, em janeiro daquele ano, né, depois de quase 20 anos aí de Poison, o Rick Rocket, né, lançou seu primeiro disco solo, Glitter for Your Soul, né, que na época foi distribuído pela internet, né? E esse álbum foi um tributo ao glam rock dos anos 70, né? Nessa época, meus amigos, no verão de 2004, o Poison ele foi convidado para ser a banda de abertura do Kiss na turnê lá na Rock the Nation, certo? Mas aí, meus amigos, né? Aí é história para um terceiro capítulo, tá bom? Pro vídeo não ficar muito longo, também não ficar cansativo aí pros amigos, né? Tá certo? E lembrando, claro, né? Os amigos aí que têm interesse, que também gostam de fazer essas pesquisas, assim como nós, né? Querem adquirir os CDs, DVDs ou até mesmo o vinil, né? Para quem é entusiasta do vinil, pode clicar aqui nos links aqui na descrição, que vocês têm acesso aí, tem total facilidade de acesso a quem quer adquirir disco, vinil, CD, DVD, camiseta, essa coisa toda voltada ao rock and roll, né? No conforto da sua casa, né? Devido à nossa parceria. E além de você adquirir os discos, tal, no preço sensacional, condições de pagamento excelentes, no conforto de casa, você também apoia o nosso canal, tá certo? Então, por hoje é só, meus amigos. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Deixa o seu like, seu comentário, né? Compartilhe os vídeos aí com a família, com os amigos, né? E vamos aí uma terceira parte aí do nosso bate-papo aí a respeito do Poison, tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.